Boa tarde, pessoal. A maioria de vocês, ou todos, já me conhecem. Eu sou o Renan. Eu vou apresentar um trabalho aqui para vocês que eu acho que já teve uma vez, bem no início, que a gente teve uma preparação aqui para uma apresentação que eu acho que um pouquinho desse trabalho apareceu. Mas alguns de vocês já conhecem esse trabalho, talvez os ICs que vão principalmente aproveitar aqui algumas coisas. Mas, começando aqui pelo título, esse é um trabalho que a gente fez sobre essas resinas que são usadas na fotopolimerização, né, nessa escrita direta a laser. Então, começando mais ou menos por esse título, a gente tem esse efeito de escrita direta a laser, onde a gente quer escrever sobre um material polimérico, né, e o que a gente sabe é que quando a gente excede esse limiar de fotopolimerização por 2 fótons, o que acontece é que a gente pode escrever ali, formar estruturas fotopolimerizadas que podem ter uma utilidade diversa ali, né? Em particular, aqui tem alguns dispositivos. Eu vou falar um pouquinho sobre essa tendência de fazer dispositivos. Então, um que aparece aqui é esse microrressonador, né, de galeria de sussurros, que aqui no grupo já foi feito bastante desse tipo, alguns outros que são bem conhecidos, e fiz uma brincadeira aqui que tem uma micro-igreja para pessoas de pouca fé, de pequena fé, né? Então, pessoal, a ideia principal aqui é que a gente pode aproveitar as características dos efeitos não lineares para fazer uma fotopolimerização que agora tem muito mais resolução, algumas vantagens que podem ser úteis para aplicações nesses dispositivos. Aqui só um esqueminha de como que isso acontece, né? A gente prepara as resinas, coloca um fotoiniciador em geral, e a luz interagindo com o fotoiniciador vai desencadear essa reação que produz a fotopolimerização por meio da formação desses radicais livres. Normalmente são usados, né, assim, muito comum usar essas resinas que a gente tem aqui no laboratório por conta das propriedades mecânicas que elas têm. A gente comenta, vez por outra, sobre esse anel que dá a propriedade de rigidez na resina final, ou essas cadeias que dão uma maleabilidade. Então vocês, quem está trabalhando com essas resinas, sabem que essa 368, a temperatura ambiente ela é bem rígida, enquanto essas outras são bem viscosas, ali tem uma carinha mais de líquido, né? E ao usar essas resinas, a gente pode querer algumas coisas. Uma delas está o Joãozinho aí, né? É vantajoso fazer essas estruturas poliméricas, como eu falei, para aplicações em dispositivos, por exemplo, e uma das coisas que o Joãozinho fez recentemente foi trocar o fotoiniciador, que começa essa reação, como eu falei, para usar essas resinas para fazer estruturas usando 3 fótons. E é onde ele deu um título charmoso de 3 is better than 1. Então, a ideia aqui que a gente quer, em vez de tentar mexer com o fotoiniciador, a gente queria estudar as resinas em si para produzir, que pode ser usada para produzir esses dispositivos. Então, o que eu falei aqui é que um gap que existe na literatura, uma lacuna ali que a gente pode contribuir para preencher, é estudar as propriedades absortivas dessas resinas, porque elas facilitam o processo de escrita direta a laser, mas pode ser que essas mesmas propriedades que facilitam o processo, eles afetam a performance desses polímeros na aplicação em dispositivos. Então, justamente as propriedades que você tem interesse para um tipo de estudo pode atrapalhar o outro, em particular na aplicação em dispositivos. E aí, que o que a gente quer de modo geral aqui é usar essas estruturas fotopolimerizadas. Então a gente vai fazer a fotopolimerização, vamos usar o NERS para poder obter as propriedades refrativas e absortivas não lineares, para a gente estudar como seriam aplicações em dispositivos totalmente óticos. Veja, eu não quero fazer um dispositivo totalmente ótico, mas avaliar a adequação dessas resinas para essa aplicação. Então, se tivesse que colocar um objetivo nisso aqui, seria determinar quantificadores óticos para a gente poder avaliar a adequação dessas resinas na aplicação em dispositivos totalmente óticos.
Então, se tivesse que dar um título igual ao do Joãozinho, seria Tree is better for what? Essa é a brincadeira, né? Seria um tipo de caracterização orientada a aplicações. A gente não vai fazer as aplicações, a gente vai fazer uma caracterização que é orientada a aplicações. Então, alguns dos resultados aqui. A primeira coisa é a preparação das resinas. Alguns de vocês já estão craque nisso aí, de como preparar essas resinas. A gente junta duas ou mais resinas, quer dizer, geralmente são duas, para a gente poder criar essas estruturas que a resina final precisa ter, características mecânicas. No nosso caso, o que a gente fez foi preparar 6 amostras com uma, digamos assim, uma composição decrescente da resina 368, que é aquela que tem um anel aromático, ela é mais rígida. Então a gente começa com uma proporção de 100% nelas, nesse tipo de resina, e todas que têm essa carinha, eu chamei aqui de SR1, meio que pensando assim, Sartomer 1, que são as que têm 100% da 368. Aí a gente vai diminuindo a 368 e aumentando a outra que é mais maleável, para a gente conseguir uma estrutura final que está ali mais ou menos compartilhando as propriedades das duas. Então eu vou até uns 50-50 com a 499 e depois eu continuo aumentando a proporção da maleável e diminuindo a da que é mais rígida com a resina 399. Beleza? Aqui tem um erro aqui. Aqui é 399. E aí o que a gente faz? Adiciona o lucirim e fotopolimeriza em UV. Aqui não é fotopolimerização de 2 fótons. Essa resina é usada para fotopolimerização de 2 fótons. Mas a estrutura que eu quero, a amostra final, eu polimerizo com um fóton só. Beleza? Depois de adicionar, claro, o lucirim aqui, que a gente usa em torno de 3% da amostra. E aí a gente vai comparar essas amostras com outras duas. Muito comum também na fotopolimerização por 2 fótons, que é essas resinas nanoscribe, IPS e IPDIP. A diferença para elas, assim, além da estrutura ser diferente, é o fato de que elas são comercializadas como fotoiniciador. Então a gente não adicionou lucirim nessas resinas. E aí a primeira coisa que a gente faz é estudar a absorção dessas amostras. Como vocês podem ver, elas têm uma carinha bem parecida às SR. Essas amostras têm todos um gap muito parecido, com uma caldinha ali que a gente chama de urbar, que vai até uns 600 nanômetros mais ou menos, enquanto que a IPS e a IPDIP, elas já são mais diferentes um pouco das nossas resinas SR. E aí que muitos de vocês já sabem também, principalmente os ICs aí que estão fazendo uma coisa parecida, que a gente mede a absorção linear para a gente saber, né, sobre o espectro de absorção, mas também usar o método de Fresnel para a gente poder fazer extrair o índice de refração. Existe um problema aí. Essas resinas são extremamente espalhadoras, muito espalhadoras. E quem já teve contato com isso viu que se você tem uma resina um material muito espalhador, extrair o índice de refração por esse método pode induzir alguma variação ali. Então o que acontece? A gente quer medir esse índice de refração e a gente mediu. E ele ficou até bem legal, mas o que acontece é que a gente precisou usar uma ajuda aqui que é de um refratômetro de AB. A gente usou o equipamento Pulfrich, que tem lá na oficina de ótica, alguns de vocês já usaram também, que em vez de usar essa relação de absorção, reflexão, refração e espalhamento no UV-Vis, o que ele vai fazer é usar o ângulo crítico para poder determinar o índice de refração. Então basicamente você tem um prisma lá nesse equipamento, o Pulfrich, e esse prisma tem um índice de refração conhecido. Basicamente vai incidir uma luz e você pode controlar o ângulo de incidência ali, e o que você mede é esse ângulo crítico de reflexão interna total. E aí, sabendo o índice de refração do material que está lá no equipamento, né, o material que eu estou dizendo é o prisma que tem no material, sabendo o ângulo crítico que você pode medir lá nesse equipamento. Então você coloca lá num visor e vê qual que é o ângulo crítico.
Com essas duas informações, você pode calcular o índice de refração da amostra que você coloca em cima desse prisma. O que acontece é que vai aparecer uma faixa escura e aí você consegue, por essa interface, ler esse ângulo. Então, se você tem o índice de refração do prisma, o ângulo crítico, se você tiver uma tabela relacionando a razão entre os dois, né, entre o seno do ângulo com o índice de refração, você acha qual que é o índice de refração do seu material. A vantagem aqui é que não importa, né, assim, num primeiro momento, se o material é muito espalhador, o que está acontecendo ali dentro do material, não importa, porque você está fazendo meio que uma medida geométrica aqui do índice de refração. E a única preocupação que você tem que ter, basicamente, é se o seu material tem um índice de refração que pode ser casado pelo o líquido casador de fase que a gente tem lá na oficina de ótica. Então, basicamente, é essa a ideia. A gente deu sorte que o nosso estava dentro do índice, dentro do líquido casador de índice de refração, então dava para fazer essa medida. Foi o que a gente fez. Os primeiros pontos, eles são obtidos lá no Pulfrich, e os demais, numa região onde já não tem mais tanto espalhamento assim, a gente usa o VVIS. Então meio que a gente combinou as duas coisas para fazer esse gráfico de índice de refração, determinar o índice de refração em função do lambda. Por que isso é importante? Você pode falar, poxa, mas deu um trabalho e realmente deu, eu tive que produzir várias resinas até conseguir achar um bom para poder medir. Qual que é o motivo de eu tirar esse índice de refração? O principal é o seguinte, a gente está usando para fazer as medidas não lineares lasers de pulso ultracurtos. Se o pulso é ultracurto, isso é, ele é estreito no tempo, isso significa que ele é largo em frequência. Se você tem um feixe largo em frequência que viaja num material que tem ali um índice de refração considerável, o que vai acontecer basicamente é que você vai ter uma dispersão do índice de refração. Você vai dispersar a luz ali, né? Isso pode ser uma vantagem para algumas aplicações, mas pode ser uma desvantagem para outras situações também. Então a gente quer caracterizar esse índice de refração por esse motivo, porque aí a gente tem uma medida dessa dispersão do N0. Aqui. Então, com isso, o que a gente fez? Determinou o índice de refração desse material, das resinas, usou esse modelo das equações de Sellmeier, que descrevem o índice de refração, e com isso a gente pôde obter o GVD, a dispersão da velocidade de grupo. Então esse seria o nosso primeiro quantificador, aonde a nossa ideia aqui é então caracterizar, né, as vantagens ou desvantagens desses materiais. O nosso primeiro quantificador seria a dispersão da velocidade de grupo. E quando a gente compara entre os materiais poliméricos, eles são bem parecidos, então a dispersão deles é bastante parecida. Então pensando, se a gente tem ali um dispositivo totalmente óptico, onde um feixe de femtosegundo vai se propagar através dele, a gente pode esperar que a dispersão da luz vai ser, para esses polímeros, uma coisa entre a sílica e o SF6, por exemplo. Então, eles estão ali no meio do caminho. Beleza, só que se a gente está usando pulsos ultracurtos para fazer ótica não linear, o fato é que as intensidades que a gente tem aqui, principalmente, por exemplo, para fabricar esses materiais, elas são muito altas. E um dispositivo não linear totalmente óptico, você em geral quer que você tenha um feixe muito forte, junto talvez de um outro feixe, para você induzir ali o controle totalmente óptico da luz dentro do material. Então isso envolve também um feixe de alta intensidade, que vai induzir um efeito muito conhecido e bastante estudado aqui no laboratório, que é o efeito Kerr, que ele induz no material um índice de refração dependente da intensidade. E aí aparece um termo que descreve esse índice de refração dependente da intensidade, que é o índice de refração não linear. Então você pode, à medida que o feixe se propaga através desse seu possível dispositivo, você pode induzir ali uma dispersão não linear no seu material também. E é isso basicamente que a gente quer fazer, estudar também a dispersão do N2,
nesses materiais. Para isso, então, a gente vai usar o NERSC, é uma técnica desenvolvida aqui no laboratório, para quem não conhece, está sendo bastante usada recentemente aqui no laboratório, né, por muita gente. E a ideia principal, para quem ainda não conhece bem do NERSC, só em linhas gerais, é que se você introduz aqui, né, incide um laser, uma luz, com muita intensidade, você vai induzir esse índice de refração dependente da intensidade, e a polarização do meio, ela tem essa cara de polarização de terceira ordem aqui, que você pode escrever dessa maneira, com uma parte A e uma parte B, aonde o Q3 pode ser descrito, né, como eu falei, por essas partes A e B, e a gente sabe que a gente pode relacionar as partes A e B desse tensor Q3 com o índice de refração não linear. Por que está a foto do Renato aqui? Porque uma coisa que a gente já aprendeu é que se você fizer a razão B sobre A, você pode inclusive conhecer qual que é a natureza do efeito que induz esse índice de refração não linear. O Renato tem esses trabalhos onde ele relaciona o valor de A e B com a natureza do efeito. No caso específico do NERSC, o que a gente vai fazer é sondar essa parte B do Q3. E a gente consegue relacionar o índice de refração não linear com essa parte B. Repare que o N0 aparece aqui também. Então, para fazer NERSC, a gente precisa ter conhecimento do índice de refração linear também do material. O efeito está descrito mais ou menos nessa figurinha aqui. Funciona mais ou menos assim. Eu gosto muito dessa analogia que o Lino faz com a atividade óptica. Você incide uma luz, pensem nesse efeito, né, que tem até no laboratório, quando a gente faz aquela medida da calcita. Você incide uma luz no material que tem atividade, e o plano de polarização, ali, o ângulo da polarização, vai girar à medida que a luz se propaga através do material. No nosso caso específico, a gente trabalha com materiais que são isotrópicos. Então a gente não espera que polarização linear ou circular vai fazer uma rotação do ângulo de polarização à medida que a luz se propaga no meio. Então, não pode ser um efeito linear que está fazendo isso. O que acontece é que com o feixe muito forte, ali na região do foco, sempre que a sua luz for polarizada elipticamente, então não é linear, não é circular, mas a polarização é elíptica, então na região do foco, a sua polarização elíptica vai girar de um certo ângulo. Então, se a gente souber medir qual é esse ângulo de rotação da polarização, que acontece por causa do efeito não linear, a gente pode encontrar esse índice de refração não linear. Como é que faz isso? A gente tem lá no Pharos essa montagem, onde você tem aqui o laser e o OPA para poder fazer uma medição resolvida espectralmente, né? Variar os ângulos variar o comprimento de onda que você quer fazer esse estudo. E aí a primeira coisa que a gente faz é colocar um polarizador para saber exatamente qual que é a polarização incidente desse feixe. A gente coloca uma lambda sobre 4 de maneira que a gente seta um ângulo bem específico para que o estado de polarização antes de interagir com a amostra seja uma polarização elíptica. Então a gente sabe que polarização elíptica é essa. E aí a luz entra numa objetiva, então aqui a gente está usando essa objetiva para aumentar muito a intensidade do feixe na amostra, para que a gente tenha os efeitos não lineares, né? E aí a interação dessa luz elipticamente polarizada com o material vai gerar a rotação no ângulo de polarização elíptico. E aí a gente usa aqui um polarizador girante acoplado ao seu fotodiodo, que vai fazer a captação do seu sinal, e todos eles acoplados num lock-in de fase dupla e um osciloscópio. E aí a gente consegue com isso saber, à medida que a gente está fazendo, detectar qual que era a fase
bem longe do foco, onde o efeito não linear acontece, onde o efeito não linear não acontece, e bem no foco, onde o efeito não linear acontece. E aí que a gente faz essa medição do efeito de rotação não linear da polarização elíptica, o NER. A equação que descreve isso, uma vez que você está olhando para o ângulo que o lock-in te informa, é essa coisa gigante aqui, aonde você tem essa parte do tensor B, que é onde está o seu índice de refração não linear. Aqui você tem uma relação com os ângulos da placa que você usa, e uma parte que tem a ver com esse regime de focalização, que é uma coisa que o Renato já falou várias vezes para a gente aqui também. Então, a partir dessa expressão, a gente consegue descrever o que acontece, a gente consegue descrever o comportamento que a gente vê no experimento. Então, essa também é uma expressão que a gente usa para fitar o que acontece. O que a gente espera é justamente isso aqui. Longe do foco, a gente não vai ver rotação nenhuma, porque não tem efeito não linear. Mas à medida que a gente chega bem perto do foco, o que acontece é que a gente tem a rotação desse estado elíptico de polarização, e por isso a gente pode medir o efeito NER e, portanto, também medir o índice de refração não linear, o N2. Reparem que aqui a gente tem dois morrinhos. Isso acontece porque na amostra a gente precisa colocar, aliás, no foco a gente precisa colocar duas amostras. Uma amostra que a gente conhece o N2 de antemão e a amostra que a gente quer estudar. No nosso caso, a gente colocou uma sílica, que a gente conhece o N2, e as resinas que a gente quer saber qual que é o N2. Então, por isso, num primeiro momento, a gente tem a rotação da sílica e logo depois a rotação das resinas. Então, pela comparação dessa rotação das duas e sabendo o N2 de uma, da sílica, a gente conclui qual que é o N2 da outra, as resinas. Beleza? E aí que a gente pode fazer esses gráficos de N2 em função do comprimento de onda. Aqui eu tenho 3 amostras quaisquer do índice das resinas, então a gente vê que elas têm a dispersão do N2 muito parecida, bem comportadinha aqui, parecendo uma reta. Se a gente plota todos eles, ó, a gente tem aqui a carinha dessa que eu já mostrei ali, a carinha da rotação, que tem esse morrinho da sílica e o morrinho da resina, e aí todas as amostras, incluindo a IPS e IPDIP, estão todas mais ou menos nessa mesma região aqui. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer, lembrem, a gente está caracterizando a absorção e a refração linear, mas também a absorção e refração não linear. Vai ficar claro porque daqui a pouquinho. Próximo slide. O que a gente faz também com o NERS? O NERS permite que a gente tire a absorção enquanto a gente está fazendo a medição da refração não linear. Então a gente consegue tirar a absorção não linear também. No nosso caso específico, a refração, a absorção era muito baixa. Então esse gráfico aqui, ele não é um espectro de absorção. Na verdade, ele é uma distribuição de uma estimativa da absorção que a gente fez no material. Por quê? A gente não encontrou sinal suficiente para fitar a absorção. Isso quer dizer então que não tem absorção no material? Provavelmente tem, mas é muito mais baixa do que a gente consegue medir. Então qual foi a ideia aqui? A gente mede, na verdade, um tipo de limite superior para a absorção. Isso é, a gente pegou o intervalo de ruído que estava aparecendo ali e a gente considerou esse intervalo da seguinte maneira: a absorção não é maior do que esse ruído. Ou seja, a minha absorção genuína, ela é, por assim dizer, limitante, ela é limitada por esse ruído, que é a única coisa que eu vejo. Então, eu não sei quanto que é, mas eu sei que é menor do que o ruído. Então, eu computo aqui a distribuição desse ruído. Então, note que não é um espectro de absorção, é só uma distribuição do ruído em diferentes comprimentos de onda, que eu estou chamando de limite superior da absorção. Beleza. De posse agora da absorção linear
não linear e do índice de refração, a gente usa dois quantificadores para falar sobre a adequação dessas resinas como dispositivos totalmente óticos. Um deles é um quantificador chamado W, que ele vai olhar essa absorção não linear em comparação com a absorção linear. Esse cara aqui é o coeficiente de absorção linear. Então a gente usa a absorção linear que a gente tira do UV-Vis para calcular o coeficiente de absorção linear, e aí a gente compara o quanto que você tem de índice de refração não linear com essa absorção linear. Isso quer dizer o seguinte: aplicações onde eu preciso ter um índice de refração não linear grande pode ser prejudicada se eu tiver um coeficiente de absorção grande também. Então, isso meio que está comparando os tipos de conversões que dependem da refração não linear comparado a mecanismos de perda associados à absorção linear. Então, esse é um quantificador, digamos assim, uma figura de mérito que compara essa performance do índice de refração não linear contra a absorção linear. Analogamente, a gente também tem uma figura de mérito que compara com os quantificadores não lineares. Aqui a gente compara o índice de refração não linear com essa absorção não linear também. Lembrando que, se esse cara é um limite superior para a absorção, vejam, se o número que está aqui no beta 2, ele não é a absorção genuína, mas um limite superior para a absorção, isso quer dizer que a estimativa dessa figura de mérito, FOM, é na verdade um limite inferior para o FOM. Porque a absorção pode ser menor, a absorção genuína pode ser menor do que esse valor que eu usei. E, portanto, o FOM pode ser maior do que isso. Então, na verdade, esse cálculo aqui é bastante seguro, por assim dizer. É uma estimativa bem conservadora, porque a absorção genuína pode ser menor e, por isso, aumenta o FOM. E, quanto maior esse FOM, eu posso estar ali em outros tipos de aplicação que podem ser interessantes. Então, a gente usou aqui esse limite inferior para o FOM. E aí a gente encontra essa distribuição de valores aqui. Todos eles apresentam uma absorção também muito parecida, uma absorção não linear, um índice de refração não linear bem parecido. Dentro do erro experimental basicamente todo mundo a mesma coisa, esses polímeros, inclusive os outros dois, Nanoscribe, talvez com uma tendência do IPDIP um pouquinho maior, mas dentro do erro experimental. A nossa estimativa, o limite superior do beta 2, também bastante parecido, com uma tendência aqui talvez para as Nanoscribe absorvendo um pouquinho mais, mas ainda também bem dentro do erro experimental. E por isso a gente estimou o W e o FOM, que são todos entre eles muito parecidos, e coloca a aplicação dessas resinas na condição ali talvez de filtros de Fabry-Pérot, coisas desse tipo, que existe toda uma literatura de aplicações totalmente óticas, chaveamento totalmente ótico, etc., para materiais que apresentem esses valores de W e FOM. Beleza? Só fazendo um sumário do que a gente fez, terminando aqui a apresentação, basicamente a gente polimerizou resinas que são muito usadas em escrita direta a laser para fotopolimerização, que pode ter uma aplicação em dispositivos. A gente usou essas resinas comumente utilizadas nesse contexto. Estudamos quantificadores de absorção e refração lineares e não lineares, e com isso a gente fez essa caracterização orientada a aplicações, o nosso objetivo aqui, principalmente usando os quantificadores aqui de GVD, W e FOM, para que a gente pudesse fazer essa avaliação, usando fotopolimerização das amostras, estudando elas principalmente pelo NER, para avaliar a adequação dessas amostras em aplicações totalmente óticas.
As conclusões que a gente obteve é que todas elas apresentam uma dispersão linear da absorção e da refração muito parecidas, bem comportada. A técnica do NERS conseguiu dar para a gente uma estimativa muito boa da absorção do índice de refração não linear, que a gente talvez não conseguiria com uma técnica como Z-Scan, por causa do espalhamento dessas amostras. E todas essas resinas mostraram que elas têm um índice de refração cerca de 4 vezes maior do que a sílica. É importante essa citação na conclusão, pelo fato de que a sílica é muito usada, é um material fotônico muito usado, e esses polímeros estão ali com um N2 4 vezes maior. Só o N2 4 vezes maior não significa muito, por isso que a gente introduz os quantificadores ali, W e FON, para a gente avaliar esse alto N2 contra mecanismos de absorção linear e não linear. E o que a gente vê basicamente é que eles são bons, têm esse apelo em aplicações totalmente ópticas por terem absorção muito baixa. E por isso a gente conclui que a escolha dessas resinas, por conta das suas características mecânicas, não influencia significativamente, pelo menos não negativamente, nas propriedades ópticas do material. Ele tem esse apelo de aplicações, ele tem um alto índice de refração, e eles têm a dispersão linear e não linear do índice de refração bem comportada, juntamente com esses quantificadores que a gente usou para avaliar a adequação deles. É isso, muito obrigado.